Olá, bem-vindos ao nosso podcast What is Next with Vertiv. Esse espaço que aprofundamos as tendências, os desafios e as oportunidades para manter uma eficiência e uma infraestrutura crítica digital. Meu nome é Francisco Salles, sou diretor de serviços da Vertiv para a Latam e hoje eu tenho uma convidada super especial aqui comigo, que é da Scala Data Centers, e hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre o tema de sustentabilidade e qual é a vantagem competitiva de ser uma empresa sustentável. É com vocês, Ana. Olá a todos, obrigada Francisco pelo convite. Eu sou Ana Luísa Rodrigues, sou gerente de sustentabilidade da Scala Data Centers e responsável pelo programa ESG. É uma alegria, é um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto. Muito obrigado, Ana, pelo aceite do convite, por estar aqui. E hoje o nosso bate-papo vai ser bastante interessante. Nós vamos abordar bastante o assunto de sustentabilidade, redução de custo, PUE, todos os assuntos que interessam bastante ao público, né? Ao público e ao mercado de data centers, né? Sabemos que o mercado de data center é hoje um dos maiores consumidores individuais de energia globalmente falando, né? Estamos falando entre 1% e 3% de tudo que produz energia no mundo está hoje sob consumo dentro dos data centers globalmente falando. E quando falamos de emissão de carbono, então, nós estamos falando em 0,5% de emissão de carbono mundial está nesses grandes data centers. Lembrando que produção de carbono, emissão de carbono está desde início de produção até a fase final de vida de um produto, né? Então, dentro desse contexto, Ana, e lembrando que as novas tecnologias estão chegando e a potencialidade disso e o aumento de consumo vai ser cada vez mais alto, eu gostaria de iniciar um bate-papo contigo, Ana, no sentido de como a gente pode entender a eficiência energética, quais são as vantagens, os desafios que nós temos para o mercado, né? Que tipo de melhorias práticas que vocês adotam na Scala Data Centers, na América Latina, né? Que é um dos grandes provedores desse mercado. E o que vocês trazem e podem compartilhar com nós, com a gente, com o nosso público, essas melhores práticas, tá bom? Podemos começar? Podemos. Excelente. Então. E como nós mencionamos bem, Ana, o mercado data center é um grande consumidor de energia. E sabemos que a tendência é aumentar, porque com o advento aí da inteligência artificial, a demanda vai ser muito, muito maior com relação a consumo de energia, água e emissão de carbono, né? Então, eu gostaria de saber, para você poder compartilhar com a gente, quais são as estratégias-chave que uma empresa como a Scala Data Centers pode nos compartilhar para melhorar a eficiência energética, reduzir a taxa de carbono, né, a pegada de carbono que a gente está falando, porém, sem comprometer a disponibilidade, a resiliência, porque os data centers a gente sabe que tem que ser muito resilientes, não podem parar em qualquer situação, né? Então você tem dois desafios importantes aqui, que de um lado é ser eficiente, sustentável, por outro lado você não pode parar nenhum milésimo de segundo. O que você pode nos compartilhar como estratégia-chave? Desde a fundação da Scala, em abril de 2020, nós temos iniciativas verdes. A sustentabilidade é uma prioridade inegociável para a Scala e um pilar estratégico. Ser verde faz parte do nosso DNA e, naturalmente, a eficiência energética faz parte dessa agenda. Os nossos data centers são desenhados para operarem com PUE abaixo de 1,35, o menor da América Latina. E, em função desse desenho inteligente, nós implementamos contenção nos corredores quentes, otimizando o fluxo de ar e reduzindo a perda de energia em climatização, aumentando a eficiência no resfriamento nos nossos data halls. Também fazemos uso da tecnologia de free cooling nos nossos sistemas de refrigeração. Essa tecnologia utiliza o ar frio externo para resfriamento, melhorando também essa eficiência de resfriamento e tendo economia de energia. Os nossos novos data centers serão equipados com a solução de liquid cooling, que é uma solução mais eficaz do ponto de vista de eficiência energética e de resfriamento. Nós também fazemos uso de bateria de puro chumbo e UPS,
que mesmo em alta demanda, conferem aos nossos projetos estabilidade e eficiência energética. E por último, e não menos importante, fazemos uso de energia renovável em todos os nossos projetos, reduzindo as nossas emissões de gases de efeito estufa e os nossos custos operacionais. É a somatória dessas iniciativas que permite a escala a ter projetos mais competitivos do ponto de vista de eficiência energética. Uau, impressionante. 1,35, você comentou do PUE? Exato. É desafiador, hein? É muito desafiador. Eu imagino que vocês têm um trabalho enorme ali no controle diário de como fazer esse monitoramento e redução, né? E aí, entrando um pouco sobre tecnologia, principalmente quando falamos de inteligência artificial, onde uma máquina de inteligência artificial ou um computador de inteligência artificial hoje consome praticamente 10 vezes, né, o que um servidor antes consumia. Então, isso nós estamos falando em potencializar o uso da energia elétrica, né, e vai dissipar mais calor, né? E nisso nós precisamos pensar em tecnologia. E aí, por exemplo, para resfriamento desse novo ambiente de inteligência artificial, nesses novos computadores, a Vertiv ela possui a tecnologia de liquid cooling, como você mesmo comentou, né? Então, minha pergunta está muito dentro desse conceito de utilizar novas tecnologias e como isso tanto impacta na questão de redução de custo, né? Lembrando que um sistema de resfriamento de liquid cooling, ele é 80% mais eficiente do que o sistema tradicional de ventilação, né? Até porque para retirar essa quantidade de calor que os servidores de inteligência artificial fazem hoje, você precisa ser realmente demandante no resfriamento. Mas minha pergunta mas que impacto que essa tecnologia traz para um data center e qual o resultado disso na forma ambiental? Qual o resultado disso de forma sustentável para a sociedade, por exemplo? Nosso setor está em constante evolução. Temos observado o aumento da densidade dos racks em função do advento da inteligência artificial e do machine learning. E o liquid cooling é uma solução eficaz para racks de altíssima densidade que performa de uma maneira mais eficiente do ponto de vista de energia, melhorando o PUE e aumentando a densidade por metro quadrado dos data centers, otimizando o espaço. E os nossos novos data centers vão utilizar essa tecnologia. Puxa, que legal. Quero ver agora, quero visitar lá os novos data centers com essa nova tecnologia aí, Ana. Você me convida ou não? Convido, tá super convidado. Vai ser um prazer recebê-la nos nossos data centers. Legal. E quando o tema é sustentabilidade, não podemos deixar de lembrar, quer dizer, né? Não podemos deixar de lembrar as 3 métricas importantes, né? Que todo data center aí busca aí como eficiência, né? Nós estamos falando do PUE, CUE e WE, né? Então, lembrando que PUE é o uso efetivo da energia, CUE é a redução da camada de ozônio, da redução da emissão de ozônio, né, pelos produtos que são comercializados e por toda a produção, né? E WE é o uso efetivo da água, né? Então, com relação a esses desempenhos e a medição deles, eu gostaria de perguntar para você, Ana, como que vocês equilibram essas métricas de PUE, CUE, WE, né? E a redução de pegada de carbono num ambiente que é puramente demandante de energia, né? Que a gente sabe que realmente o consumo ele é denso, como nós já exemplificamos aqui, está entre os maiores consumidores individuais mundiais, consumindo entre 1 a 3% de toda a produção de energia mundial. Como que você entende que dá esse equilíbrio dos 3 métricas? Vou começar pelo WE. Ok. Na escala, como fazemos uso da tecnologia de free cooling, essa tecnologia confere a nós um WE igual a 0. Isso é bastante importante, um WE igual a 0 nas nossas operações. Utilizar essa tecnologia, além do desperdício de água que é evitado, a gente também consegue manter o PUE abaixo de 1,35 de acordo com a nossa premissa de design e eficiência energética. Nós também fazemos uso de energia 100% renovável, o que garante um escopo 2 zerado, melhorando o nosso CUE. E para o escopo 1, o principal desafio é o diesel. Recentemente nós concluímos uma POC para substituir o diesel fóssil pelo diesel verde,
e foi uma POC de muito sucesso, comprovando a eficácia e a viabilidade. Estamos prontos para utilizar. Essa substituição tem um potencial de reduzir as nossas emissões em até 80%, melhorando ainda mais o nosso COE. Caraca, impressionante, muito bem. E olhando pelo ponto de vista de WE, Ana, nós sabemos que existem muitas regiões, muitos países onde estão alocados data center e onde virão novos data centers, né? Porque a demanda hoje, nós estamos falando em dobrar, triplicar a quantidade de data centers no mundo, mas nós sabemos que tem muita região com carência de água, né? E carência de energia, mas principalmente o recurso mais demandante que a gente tem é a água, né, para refrigeração. Nesse caso, como que a Scala utiliza de maneira eficiente o uso da água para essas regiões de forma que otimize todo o processo, né, principalmente em áreas onde existe a escassez de água? Como que vocês operam, Ana? A sustentabilidade é uma prioridade inegociável para a Scala e o consumo responsável da água faz parte desse compromisso. Como nós utilizamos circuito fechado no nosso sistema de refrigeração, isso evita o desperdício da água. Então, independente de onde nós estamos presentes, nós fazemos uso dessa tecnologia em todos os nossos projetos, garantindo assim WA igual a zero. Então, isso, independente se a região tem ou não, a escassez hídrica. Isso reforça o nosso compromisso ambiental nos lugares que nós estamos presentes. Perfeito, muito bonito. Agora, mudando um pouquinho o assunto de saindo de métricas, saindo da questão de tecnologia, eu queria explorar um pouco o assunto, se você me permite, mais comercial, né? Por que a sustentabilidade era uma vantagem competitiva? Vamos tentar entender um pouco sobre isso, porque a gente sabe que muitas empresas que investem, priorizam práticas responsáveis, né, ambientais responsáveis, elas não só atraem a questão, ou não só buscam a redução de custo, como também atraem investidores, né, e também consumidores, né, que se preocupam com essa preocupação, né, de impacto ambiental quando nós tratamos de um mercado de alta densidade, do mercado de consumo expressivo de energia, de água e de emissão de CO2. Então, olhando nesse patamar, Ana, como os operadores podem integrar a sustentabilidade em sua estratégia empresarial, né, para se posicionarem no mercado? Como que você entende que isso é uma vantagem competitiva? Os clientes Hyperscale possuem metas ambientais ambiciosas. E atendendo a essa demanda, somos a primeira empresa a fazer uso de energia 100% renovável e certificada no setor. Também somos a primeira empresa a atingir a neutralidade de carbono nos 3 escopos na América Latina. E todos os nossos data centers são desenhados para operarem com PUE abaixo de 1,35, reforçando o nosso compromisso com a eficiência e a operar com PUE abaixo de 1,35, o menor da América Latina. Ok, perfeito, impressionante. Lembrando que sustentabilidade não se trata apenas de cumprir as regulamentações, né? As exigências de governo, ou reduzir somente os custos, né? Os impactos, mas também construir uma infraestrutura crítica, preparada para o futuro, que seja eficiente, responsável e rentável. Essa é a chave do negócio que a gente precisa buscar dentro do que nós falamos de sustentabilidade, né? A chave está em adotar uma abordagem estratégica, onde as métricas e acompanhamento diário que seja efetivo, né? E tanto o uso de energia, carbono e água sejam ferramentas de recursos, né, que você possa operar os seus data centers de maneira eficiente, né? E um pouco para ir finalizando, Ana, que conselho você daria para os operadores de data center que já existem, né? Então nós temos um legado de data center muito grande, mas também uma promessa aí, ou então um projeto volumoso de novos data centers. Eu sei que a Scala tem investido muito e novos data centers virão. Então, como é que a gente pode... Que conselho você traria para que
esses novos data centers, esses operadores que já existem, eles passam na direção entre equilibrar de novo a eficiência ou a disponibilidade que a gente tem do site e a questão da sustentabilidade. Quais são as suas considerações finais, vamos dizer, com relação à sustentabilidade sobre isso? Adotar a sustentabilidade é uma jornada estratégica e transformadora. Todos dentro da empresa precisam pensar de forma sustentável e buscar projetos e soluções com eficiência hídrica, energética e com economia de baixo carbono. Esse movimento tem que ser de cima para baixo e tem que ter o engajamento da autoliderança. E aí meu conselho para quem quer iniciar com essa agenda é que elaborem a sua matriz de materialidade. A partir da matriz de materialidade é possível entender os temas materiais, aquilo que tem mais aderência ao negócio, o que tem mais aderência aos stakeholders e direcionar os esforços e recursos para poder, de fato, escolher projetos com maior eficiência e com uma economia de baixo carbono. Excelente. E aqui eu acredito que podemos já ir concluindo que o tema sustentabilidade ele é fator primordial para os grandes data centers, para quem está operando centro de dados e principalmente para aqueles que consomem uma energia em PUE alto, né? Então existem projetos específicos de eficiência energética que todos podem, inclusive com os conselhos aqui da Ana, podem adotar a partir de agora e começar a melhorar. Não só a questão de redução de custo, como também a questão de futuro, trazer uma infraestrutura rentável, eficiente e segura, né? Ana, eu agradeço você, muito obrigado por compartilhar suas ideias. Foi um momento bastante interessante, gostei bastante dos seus insights, coisa que pode trazer para o nosso público aqui bastante ideia para aplicação efetiva nos seus sites, né? Então, muito obrigado por você e pela sua companhia. Francisco, mais uma vez eu agradeço o convite e agradeço também a parceria. Muito obrigada. E obrigado a você por estar assistindo o nosso podcast What is Next with Vertiv. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.